alguns anos para cá, a igreja cristã, que foi salvo não pela lei, mas que foi salvo pela graça, começou a introduzir em suas liturgias, em seus cultos, começaram a introduzir elementos do judaísmo, como por exemplo, estorlas sacerdotais. O que seriam estorlas sacerdotais, pastor? A estorla sacerdotal é um panozinho com a parte branca e uma parte azul, com o nome santidade ao Senhor e a estrela de Davi. Coloca-se aqui sobre o ombro. Começaram a se inserir nos cultos cristãos o talite. O que é o talite? É um pano que usa para se cobrir a cabeça na hora da oração. Os judeus dizem reza, porque eles rezam. Eles não chamam de oração, eles chamam de reza. Aqui é uma informação: quem inventou a reza não foi católico, quem inventou a reza foram os judeus. Por quê? Porque o judaísmo antecede milênios o catolicismo. Amém? E hoje nós vimos igrejas evangélicas cristãs repletas de símbolos judaicos, de símbolos do judaísmo. E o que eu quero que você entenda é que o Salvador da humanidade, o Redentor da humanidade, o único homem que nunca pecou, que nunca falhou, que nunca errou, que nunca mentiu, que nunca traiu, que nunca adulterou, aquele que foi justo, santo, reto, perfeito, imaculado, inocente, ele se agarrou com uma cruz. O que é uma cruz? Uma cruz, no contexto da época de Jesus, é um objeto totalmente desprezível, é um objeto totalmente detestável. As pessoas odeiam isso, ninguém quer nem ouvir falar na cruz, ninguém quer saber de cruz, porque cruz simboliza desprezo, cruz simboliza maldição, cruz simboliza maldade, iniquidade. A cruz simboliza tudo enquanto que não presta. E só vai para a cruz, só morre na cruz o pior tipo de ser humano que anda na terra. Não era qualquer ladrão ou qualquer pessoa que ia para a cruz. Só iam para a cruz os ladrões que o Império Romano, ou os bandidos, ou os criminosos que o Império Romano consideravam os mais desprezíveis da sociedade. Só ia para a cruz o pior tipo de gente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Só ia para a cruz aqueles que eram condenados, o pior tipo de gente que era levado para a cruz. Portanto, a cruz não é um objeto, não é um penduricalho, um acessório, não é um pingente de bijuteria, não é um acessório de bijuteria utilizado pelas mulheres e pelos homens da época, muito menos uma tatuagem. A cruz é um objeto desprezível. Mas Jesus se agarra com a sua cruz. O Simão Cirineu, ao invés de ir para o templo, foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele veio para receber uma gotinha do sangue do cordeiro animal. Mas Deus havia escolhido Simão Cirineu para receber uma gota do sangue do Cordeiro de Deus. Meu Deus, aplauda a palavra de Deus. Pode aplaudir. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Veja como muitas vezes a nossa vida dá voltas, né, irmãos? A gente planeja uma coisa e Deus faz outra. Você não planejou entregar a sua vida para Jesus. Você estava lá no mundo. Eu e você estávamos perdidos.
e Ele entrou no nosso caminho. A cruz é um objeto, na época de Jesus, desprezível. Eu quero trazer para você um breve histórico sobre a cruz. Preste bem atenção, ouça, concentração agora no que eu vou ler aqui para você. Preste atenção. O Império Romano inicialmente usava a cruz como um método de execução para criminosos, incluindo rebeldes e escravos. No entanto, após a conversão de Constantino ao cristianismo, no século IV, a cruz se tornou um símbolo cristão. O cristianismo foi então adotado como uma religião oficial do Império Romano. No Edito de Milão, em 313 d.C., a cruz tornou-se um símbolo central da fé cristã. A cruz simbolizava maldição. Hoje, as repartições públicas, as pessoas apregam nos seus carros, nas suas casas, crucifixos. Mas a cruz era um símbolo de desprezo, de maldição. Quem morria morte de cruz era considerado um amaldiçoado, e a sua memória era esquecida e desprezada pelos seus pais e toda a sua família. Veja só o que diz aqui. Na cultura romana antiga, ser pendurado em uma cruz era considerado uma forma particularmente desonrosa e humilhante de punição. Além da dor física, havia uma conotação de vergonha e maldição associada a esse método de execução. Eles viam isso como uma punição reservada para os piores criminosos, escravos condenados. A cruz era uma forma de punição reservada para os menosprezados, para a escória da sociedade. Espírito Santo, que o Senhor possa fazer cada pessoa que está aqui de fato compreender, Senhor, o que é que o Senhor está falando desde o começo. Essa cruz aqui, meu irmão, essa cruz que Jesus carregou, uma única cruz que pertencia a todos. Não era cada um tinha a sua cruz, não. Essa única cruz pertencia a todos nós. Essa única cruz. E a cruz de Jesus era uma cruz diferenciada, não no seu peso ou na madeira, mas era diferenciada no seu significado espiritual. Por quê? Porque ela estava carregada com os nossos pecados. A cruz de Jesus estava carregada com os pecados de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do mundo se acabar. Vou repetir: a cruz estava carregada com todos os pecados da humanidade, desde Adão até o último ser humano que vai nascer antes do mundo se acabar. Você está entendendo? Que até os pecados de quem ainda vai nascer já foram pagos naquela cruz. Entende por que o sacrifício de Jesus é um sacrifício perfeito? Entenda por que o sacrifício de Jesus é perfeito. Só que, ao invés de nós valorizarmos a cruz, não no sentido idólatra e pagão, porque de um lado tem um extremo de igrejas cristãs
tornando-se judeus, querendo virar judeus. Aí tem o que? Coloca-se como que eu sou gentil. Eu sou gentil. Eu sou gentil, não no sentido de gentileza, eu sempre repito isso. Gentil é a palavra que os judeus usavam para designar pessoas da nação de fora de Israel. Como que eu sou gentil, ou seja, estrangeiro para os judeus. Sou gentil. Se eu sou gentil, eu não sou salvo pela lei. Ou seja, os objetos da lei não interferem na minha fé. Os objetos da lei não simbolizam nada para minha salvação, mas o símbolo maior é a cruz. Mas como que eu sou gentil, salvo pela graça, o sacrifício da cruz, e eu vou usar uma estrela de Davi? E eu vou usar uma menorá, um castiçal? Ou por que que eu, sendo um gentil, salvo pela graça, vou botar um kippá aqui na igreja, botar uns cordãozinhos aqui na cintura chamado cítise, que é os cordões que os judeus usam? Por que que eu vou usar aqui um talit por cima dos meus ombros? Por que que eu vou fazer isso? É quando, na verdade, a igreja ela deixou de ser cristocêntrica. É quando a fé deixou de ser cristocêntrica. O que é ser cristocêntrica? É quando Cristo é o centro da minha vida. Quando a minha vida ela é enraizada na pessoa de Jesus. E em Jesus não existem gregos, romanos, judeus. Em Jesus existem só filhos de Deus. Porque Ele gerou filhos. Ele gerou filhos. Jesus gerou filhos. Se de um lado nós temos os evangélicos, os crentes, idolatrando símbolos judeus dentro de igrejas cristãs, do outro lado nós temos cristãos usando a cruz como um símbolo pagão, se ajoelhando diante da cruz, beijando o símbolo da cruz, como se a cruz por si só pudesse fazer algo por elas. Se de um lado nós temos cristãos querendo ser judeus, do outro lado nós temos cristãos agindo como pagãos, idólatras, endemoniados, usando a cruz como um amuleto, botando o crucifixo na porta de casa, dizendo que aquele crucifixo vai proteger ela, usando o crucifixo no pescoço, dizendo que aquele crucifixo é que protege ela, fazendo cruz e tatuagem de cruz no seu corpo, dizendo que aquela tatuagem é uma proteção, está cruzado, está fechado por conta daquela cruz. Se de um lado nós temos cristãos querendo ser judeus, utilizando os objetos do judaísmo para a idolatria, do outro lado nós temos cristãos tornando-se pagãos, porque a verdadeira cruz de Cristo nem é um objeto apenas. A verdadeira cruz de Cristo é uma mensagem. A verdadeira cruz que Jesus pregou nem é a de madeira. A de madeira é um símbolo, ele carregou. Mas a verdadeira cruz de Jesus é essa. Abra por favor a palavra de Deus. Abra por favor a palavra do Senhor aí. Em Filipenses, capítulo 2, versículo de número 8. Filipenses, capítulo 2.
Só quem encontrou, diga graças a Deus. Filipenses capítulo de número 2, versículo de número 8, diz assim: e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Você sabe por que ele está dizendo assim? Até a morte. Aí ele dá uma ênfase, e morte de... porque era o pior tipo de morte que havia, a morte de cruz. A morte de cruz era o pior tipo de morte que havia. Essa cruz aqui, essa que a gente tem aqui na igreja, por que a nossa cruz ela é uma cruz vazia? Por que nós não temos Jesus pendurado aqui na cruz? Por que nós não temos a imagem de Jesus pendurado aqui? Porque não é essa imagem que o Evangelho passa. Não é assim que a Bíblia termina, com Jesus pendurado. A palavra de Deus vai dizer que ao terceiro dia, Maria Madalena foi até o sepulcro do Senhor Jesus, e lá a pedra estava removida, porque ele havia ressuscitado. Ele não morreu e ficou na cruz, ele morreu e ressuscitou. A nossa cruz é vazia, porque Jesus venceu, ele vive e reina eternamente. É um símbolo de que Jesus venceu, e não de que ele foi derrotado. Aleluia. É um símbolo não de derrota do Senhor, mas é um símbolo de vitória. A cruz não ganhou uma nova conotação e uma nova identidade coisíssima nenhuma por causa de Constantino. Isso é a história, quem tenta distorcer. Até Jesus, a cruz era vista como um símbolo horrendo. Mas o Senhor Jesus, ele foi capaz de pegar o símbolo mais desprezado de todos, o símbolo mais horrendo de todos, e ele transformou esse símbolo num misto de significados. Por quê? Porque quando nós olhamos para o símbolo da cruz, hoje eu entendo que esse símbolo aqui, para mim é o maior símbolo de fé que existe, porque a cruz simboliza maldição. A palavra de Deus vai dizer que maldito é todo aquele que for pregado no madeiro. Maldito é todo aquele que for pregado no madeiro, ou seja, era amaldiçoada a pessoa que fosse pregada na cruz. E ainda no texto que nós pedimos para que você abrisse, por favor. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e debaixo. No céu, todos os anjos, arcanjos, serafins, querubins, ancião de dias e todos os seres que houver no céu, dobrem os seus joelhos. Na terra, todos os seres humanos, debaixo da terra, até o diabo e os demônios têm que se dobrar diante do nome de Jesus. Você pode aplaudir a palavra dele. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Amém? Agora abra a palavra de Deus em Gálatas capítulo 3, versículo 13, por favor. Aonde fica Gálatas, pastor? Fica aí pertinho mesmo de onde você já está nas epístolas.
fica perto de Filipenses. Você vai abrir em Atos, Romanos, e você vai chegar em Gálatas, que fica após 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios. Gálatas 3,13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Vou ler de novo. Gálatas fica aí pertinho. Você passa dos evangelhos de Mateus, de João, passa dos evangelhos e você vai encontrar aí Atos dos Apóstolos, Coríntios, e depois você vai encontrar Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito. Como é que está escrito? Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse a quem? Chegasse a quem? Chegasse a você, minha irmã. Chegasse a você, meu irmão. Você é gentil. Você é gentil, você não é judeu. Você não é hebreu, você não é israelita, você é gentil. Conforme-se com isso. A gente precisa tomar consciência disso. Eu sou salvo pela graça. Quando eu me conscientizo que eu sou gentil, eu não preciso ser enganado por uma seita adventista para guardar o sábado. Se você não guardar o sábado, você não vai para o céu. Se você não fizer isso, você não vai para o céu. Eu não sou salvo por nenhum dos atos da lei. Eu sou salvo porque Jesus cumpriu toda a lei. Eu sou salvo porque eu me submeti a Ele, e eu busco viver conforme aquilo que Ele ensinou. E Ele não me obrigou como gentil a guardar a lei. Ele só disse para amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como? Ele disse: um novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Salvação, é isso que deixa muita gente religiosa perturbada. A incapacidade de não poder fazer. Existem pessoas que elas não querem receber nada de graça. Elas querem porque querem pagar alguma coisa para não se sentirem em débito. Existem pessoas que são tão orgulhosas que até pela salvação elas querem pagar. Pagar como? Guardando mandamentos religiosos. A palavra de Deus diz que Jesus foi tido como maldito. O amaldiçoado deveria ser você. O amaldiçoado deveria ser eu. Sermos nós os amaldiçoados. Mas Ele se colocou como maldito por nós. Você é judia, nasceu lá no judaísmo. Seu pai é judeu. Sua mãe é judia. Nem judiada e nem judia. Você é brasileira, certo? Então Jesus morreu por você e gratuitamente lhe deu a salvação. Você não é salvo pelo que você faz, mas pelo que Ele fez. Simplesmente isso. Para muitas pessoas é muito difícil. O mandamento de guardar o sábado é um estatuto perpétuo para os judeus. Mas o povo não aceita receber de graça, quer pagar de alguma maneira, nem que seja guardando o sábado. Ninguém vai chegar lá no céu e bater no peito e dizer: eu entrei aqui porque eu fui o cara, não quebrei um sábado. Eu entrei aqui porque eu fui o cara. Ninguém. Só tem um cara acima de todos. Ele é Jesus. A gente só entra no céu por causa dele. Pode aplaudir a palavra dele, a qual todo nome
foi dado a ele um nome sublime, acima de todo o nome. Gálatas 3,13 diz que ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito Santo. É como é, irmão? Pela fé. Recebeu o Espírito Santo como? Pela fé. A fé em quem? Em Jesus Cristo. Só isso. Só isso. Eu creio que Ele é fiel, eu creio que Ele pode mudar a minha vida, eu creio nas palavras dEle, eu me submeto às palavras dEle. Vale a pena eu lutar contra a minha carne, contra os meus desejos carnais pecaminosos. Vale a pena eu abrir mão de tudo aquilo que o mundo tem me oferecido para me corromper, para me sujar. Vale a pena eu continuar lutando, eu continuar acreditando, crendo nele. Vale a pena. Por quê? Porque Ele morreu por mim e me entregou o seu Espírito Santo, e pela fé Deus habita na minha vida. É assim que a gente tem que pensar. É dessa maneira que a gente tem que agir a nossa fé. Portanto, o maior símbolo de fé, se você pegar, preste bem atenção, se você pegar um pequeno pedacinho de cruz, pegar uma cruz pequena, pegar uma menorá, pegar uma estrela de Davi, e você pegar um castiçal, você levar para uma tribo indígena, qual que você acha que eles vão reconhecer? Nos lugares mais remotos do mundo, a cruz se tornou o maior símbolo da pessoa de Jesus Cristo. A cruz. E olha o que ele diz. Eu quero que você entenda isso, igreja, comunidade cristã de Deus na terra aqui presente, você que está nos assistindo aí pela internet, quero que você entenda que isso é um símbolo. Só que a cruz de Jesus é uma mensagem. A cruz de Jesus é uma mensagem.